participantes do curso de extensão à distância, Sistema Sclia de Alfabetização, módulo 2, com foco na escrita. Hoje nós trataremos da segunda parte dos modelos de processamento da escrita baseados na cognição. A rotulação dos três componentes da memória permanente do redator são, conforme os autores que nós estamos tratando, que são Flower e Hayes, o conhecimento sobre o tópico, o conhecimento sobre a audiência e os planos de escrita arquivados. Vejamos os processos de escrita, começando pelo planejamento. O ponto alto e inovador na proposta de Flower e Hayes, de 1981, reside no detalhamento dos processos envolvidos no planejamento. De saída, segundo os autores, o planejamento não começa pela externalização escrita de um esquema que oriente a progressão das ideias em parágrafos e nestes últimos dos períodos, mas sim pela geração de ideias ou imagens lexicalizáveis, isto é, transformadas e transformados em palavras, que vão sendo ativadas de nossa memória permanente e que tanto poderão se referir ao assunto quanto a conhecimento sobre como planejar e sobre os destinatários pertinentes à tarefa retórica. Quando as ideias forem fragmentadas, desordenadas ou até contraditórias, intervém outra subdivisão do planejamento, que é o processo de organizar as ideias, subordinando as secundárias às principais e subcategorizando os hipônimos aos superônimos. Já vamos ver o que são esses últimos. Trata-se de uma relação de significados, pois uns não existem sem os outros. Assim, o significado do hiperônimo, ou seja, a classe que abrange todas as palavras, essas que são abrangidas são chamadas de hipônimos, que tenham em comum um ou mais traços semânticos que diferenciam a classe, ou seja, o hiperônimo, de outra classe, ou seja, de outro hiperônimo. Por exemplo, humano é o superônimo dos seguintes hipônimos: homem, mulher, criança, trabalhador, escritor, etc. Porque todos eles partilham o traço da linguagem verbal
que os diferencia da classe que é menos humano. Ou seja, todos eles compartilham do traço semântico mais humano. Observe-se nesse trecho a base interativa do modelo, em que os níveis mais altos, entre os quais podemos inferir a intencionalidade e a mensagem geral, interagem mutuamente com os mais baixos, ou seja, a execução dos gestos motores. Mas tal característica obscurece as especificidades de cada nível, particularmente as que distinguem os processos criativos dos automáticos, e repercussão enorme no ensino e aprendizagem na alfabetização. Também obscurece a limitação progressiva da liberdade de escolha à medida que descemos dos níveis mais altos até os mais baixos. Você pode optar por escrever um convite para jantar um amigo usando o WhatsApp, Messenger, Google ou a empresa de correios e telégrafos, embora essa última quase não seja utilizada para enviar convites. Ao fazer o convite, lexicalizar e sintaxizar há inúmeras possibilidades, desde a mais simples e corriqueira, como convido para jantar, até variantes como será um prazer tê-lo conosco durante o jantar, ou que tal você partilhar com a gente uma comidinha gostosa à noite, e etc. Uma vez escolhida a palavra jantar, você não tem nenhuma liberdade para escolher outros senão os grafemas que compõem essa palavra, e muito menos as letras que os constituem, e são 5, e não 4 grafemas. Ao digitar, você tem liberdade de escolher as fontes, Times, Roman, Arial, etc. E alguns recursos estilísticos para grifar, como sublinhar, colorir, negritar, mas não dispõe de nenhuma liberdade para comandar os gestos do dedo para pressionar outra, senão a tecla que exibe a letra que compõe a palavra. Ao manuscrever, os gestos motores para realizar as letras foram automatizados. Não há escolhas que interfiram em tais comandos, mas há sim, no nível da codificação dos fonemas em grafemas, quando ela for irregular ou quando houver mais de uma possibilidade na codificação, quando nós tivermos, por exemplo, homófonos, não homógrafos, no caso, por exemplo, de caça, de caçar, e de caça, aquele tecido leve, os fonemas são os mesmos, mas os grafemas não são. Nesses casos, o processamento se torna consciente
porque o redator necessita fazer escolhas baseadas nos conhecimentos que tiver sobre o significado das palavras, como, por exemplo, eu estou me referindo ao numeral sento ou ao ato de me sentar? É um numeral ou é um verbo? No entanto, Flower e Hayes, com muita propriedade, esclarecem que, se o redator tiver que devotar atenção consciente a demandas tais como ortografar e a gramática, a tarefa de tradução pode interferir nos processos mais globais de planejamento daquilo que a pessoa quiser dizer. A solução que sugerimos para tal dilema é a de que as correções ortográficas e de concordância sejam postergadas para a fase do que eu denomino de revisão final da redação. Conforme se pode depreender da definição dos autores, o conceito de examinar, que corresponde ao inglês reviewing, tal como apresentado por eles, padece de duas falhas. A primeira delas decorre de uma questão de lógica, porque reviewing, rever, não é o suposto hiperônimo de revising, revisar, tal como eles apresentam, e sim seu quase sinônimo. View e vis têm a mesma origem. Eles provêm do radical latino que vem do verbo videre, que é vid. E seu alomorfe vis, também do latim, do particípio visus a um, no primeiro caso, o foco está no experienciador que vê, e no segundo está no objeto visto. No português só temos um termo, revisão, para reviewing, revising. Por isso, na tentativa de atenuar o problema, traduzir reviewing como examinar. Examinar depende de dois subprocessos: avaliar e revisar. Examinar, propriamente dito, pode ser um processo consciente no qual os redatores escolhem ler o que acabaram de escrever, seja como um trampolim para traduções subsequentes ou com o objetivo de sistematicamente avaliar e ou revisar o texto. A outra falha decorre do fato de o modelo de Flower e Hayes ter resultado dos protocolos de relatos do que os próprios redatores observavam enquanto escreviam. E essas observações, quando muito, só podem ser de estratégias deliberadas e variadas de indivíduo para indivíduo e não de processos mentais. Os autores ainda ponderam
que examinar pode ser uma ação inconsciente, tanto sobre o já escrito, quanto sobre o próprio planejamento não escrito, o que determina constantes reformulações. Na proposta de Flower e Hayes de 1981, o monitor funciona como uma estratégia da escrita que determina quando o redator deve passar de um processo para outro. Passar da fase de gerar ideias para a de começar a redigir o texto. 15 anos após a proposta de Flower e Hayes, de 1980, esse último autor apresenta o que ele denominou de nova estrutura para descrever os processos envolvidos na produção escrita, embora as relações entre as partes ainda não tivessem sido bem delineadas. Essa proposta é de 1996. No entanto, Hayes assevera que outras partes cujos modelos já estavam bem estruturados, como as de revisão e de produção textual, foram aplicadas. Há profundas alterações na proposta, a começar pelas categorias que superordenam todas as demais. Os dois blocos: o contexto determinante da tarefa, categoria já existente no modelo anterior, sem o artigo definido, e o indivíduo. O contexto determinante da tarefa se subdivide em contexto social e contexto ou contexto físico. A ênfase dada por Hayes ao caráter social da produção escrita, ao substituir o subtópico, o problema retórico, writing assignment, do modelo anterior, por o contexto social, está fundamentada em seus argumentos de que escrevemos principalmente para nos comunicar com os outros. A escrita é um artefato social e é realizada num ambiente social. Observe-se pela figura que Hayes confere igual peso ao contexto social e aos processos cognitivos. Ao subdividir o contexto social em audiência e colaboradores, ocorre um problema lógico que eu já havia comentado no modelo de Flower e Hayes, com o agravante da desproporcionalidade. Em primeiro lugar, a audiência diz respeito aos efeitos causados sobre as escolhas de qual tipo e gênero, de qual registro, palavras e suas combinações, que são determinadas por como o redator visualiza para quem se destina seu texto, se é privado ou público, seu extrato sociocultural. Colaboradores se refere a uma situação muito particular da produção escrita em que mais de uma pessoa redige o texto. Como Hayes se preocupa muito com o ensino-aprendizagem da produção escrita, muitas vezes confunde variáveis que servem para testar estratégias que favorecem a aprendizagem com variáveis que interferem no processamento da produção escrita.
por exemplo, produção escrita em grupo, o rótulo, o contexto físico, categoria subordinada imediatamente ao contexto determinante da tarefa, foi introduzido no modelo de 1996. O contexto físico domina as subcategorias. O texto até então, no modelo anterior chamado de o texto até então produzido, figurando isolado nesse componente, e o meio da composição. Reis não especifica espaço e tempo em o contexto físico, ignorando, pois, que a comunicação escrita canônica se dá com a ruptura espaço-temporal entre redator e leitor. Essa propriedade exigirá de quem escreve tremendo esforço cognitivo para selecionar os recursos linguísticos específicos que contextualizem espaço, tempo e as referências não compartilhados pelo futuro leitor. Não houve alterações conceituais no construto o texto até então, se compararmos a versão de Flower e Reis com a de Reis de 1996. Mas nessa, ele introduziu a subcategoria o meio da composição, que se refere ao suporte, ou seja, se o texto é manuscrito ou digitado, por exemplo. Sem dúvida, a grande contribuição do novo modelo de Reis de 1996 se encontra no segundo componente, no indivíduo, associado bidirecionalmente ao primeiro, o contexto determinante da tarefa. O indivíduo se subdivide em 4 componentes: memória de trabalho, working memory, motivação e afeto, processos cognitivos e memória permanente, long-term memory. A inovação mais contundente é a memória de trabalho. A importância conferida por Reis à memória de trabalho, que é acionada, segundo ele, em todos os processos envolvidos na produção escrita, com exceção dos automatizados, é comprovada simbolicamente pelo fato de ela ocupar o centro do diagrama, como você pode verificar na figura. Reis se apoia quase integralmente no modelo de Bernoulli, de 1986, mas não inclui o executivo central, e sim outro componente: a memória semântica. As funções de resolução de problemas e tomada de decisão, Reis as aloca no subcomponente reflexão, que faz parte dos processos cognitivos. É necessário que se ressalte que os modelos de produção escrita que incorporaram o construto de memória de trabalho dão suporte à conversão dos fonemas em grafemas e depois destes nas respectivas letras,
pois, evidentemente, não se pode pular diretamente das imagens acústicas para a execução motora das letras. O que sim é plausível é que os processos não se deem na memória de trabalho, uma vez que a maioria deles, salvo as irregularidades, foi automatizada durante a aprendizagem. Os esboços visuais espaciais são os armazenamentos e processamentos temporários realizados na memória de trabalho, muito importantes para os cálculos que têm que ser feitos para as respostas motoras adequadas de nosso corpo no espaço. Infere-se que sejam importantes como auxiliares na monitoria do texto. No entanto, Lieberman criticou a vinculação solidária entre os processos visuais e espaciais, sob a alegação de que os cegos têm excelente orientação espacial. Pesquisas mais recentes postulam que, de acordo com essa concepção de processos componenciais da memória de trabalho, não há processos únicos ou específicos e de forma correspondente nem estruturas cerebrais da memória de trabalho. Ao invés disso, a memória de trabalho resulta de várias combinações de processos que, em outras constelações, podem ser funcionalmente descritas em outros termos que pela memória de trabalho. Inicialmente, Reis argumenta que os psicólogos têm negligenciado o papel que a motivação desempenha nos processos envolvidos na escrita. Mas, conforme tenho pontuado, ele se preocupa muito com o desempenho dos alunos em sala de aula e também com as variáveis, inclusive estranhas, que podem interferir na aprendizagem em geral. Das 4 subdivisões que Reis aloca ao subcomponente motivação-afeto, ou seja, alvos, predisposições, crenças e atitudes e estimativas sobre custo-benefício, extraídas de experimentos cujo design era muito diversificado, assim como as respectivas variáveis controladas, resulta o já comentado: a falta de homogeneidade lógica nas categorias elencadas. Por exemplo, alvos e estimativas sobre custo-benefício compartilham traços que permitem colocá-las no bloco das intenções pragmáticas, que não consta do modelo de Reis de 1996, enquanto crenças, no mínimo, deveriam constar no módulo Memória Permanente. Reis dá uma excelente contribuição sobre os processos cognitivos envolvidos na produção textual, subdivididos em interpretação textual, reflexão e produção textual. A interpretação textual envolve, segundo Reis, a leitura do próprio texto que está sendo escrito
e a de materiais de consulta, sendo que a primeira atividade coincide com o que denomino monitoria online e a segunda, o que denomino de pré-escrita. Na interpretação textual, Reis inclui escanear gráficos e ouvir as imagens auditivas enquanto você está lendo o que escreveu ou o que planejou, em especial para os que não utilizam esquemas escritos. Explicarei em detalhe o processo cognitivo que ele denomina leitura do próprio texto e que substitui e amplia revisão utilizado em modelos anteriores, pois ele sugere diversas estratégias muito úteis para a produção textual. Reis faz uma distinção entre leitura crítica para compreender um texto e leitura para revisar a própria escrita. Outra importante constatação é a de que os redatores menos experientes só se detêm em examinar os problemas em nível local, isto é, aquele que não ultrapassa a oração, e não conseguem se voltar para os que dizem respeito ao nível global, às macroestruturas, ou seja, ao texto, como, por exemplo, a questão da coerência. Então, vejamos o que são macroestruturas. São estruturas semânticas ou conceituais de nível superior que organizam as microestruturas locais do discurso, a interação e o processamento cognitivo. A manifestação mais clara desta distinção aparece na oposição conceitual do todo versus a parte. Exemplo de macroestrutura global oposta ao local é a mensagem, generalização abstrata que precede a produção textual, versus o predicado de uma oração, como, por exemplo, gosta de ouvir música, que é uma microestrutura, então é local. Para superar tal dificuldade, Reis sugere o esquema de tarefa de revisão que funciona como uma estrutura que controla os processos fundamentais, ou seja, a reflexão subdividida em resolução de problemas, tomada de decisão e inferenciação, que funcionam valendo-se da memória permanente e da memória de trabalho. Aqui encerramos os modelos baseados na cognição de Reis e colegas, com ênfase no modelo de Reis de 1996, segunda parte. Espero vocês na próxima